Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Vamos terminar esse colorido? É... E ele, gente, vai ficar muito lindo porque a gente ainda vai trabalhar essas, essas cerâmicas aqui, sabe? Assim, vai ficar bem legal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar. Vejam só, quando... Aqui eu vou usar o branco. E eu vou trocar o lápis de cor. Então, eu comecei o colorido com o Faber-Castell Polychromos. Por quê? Porque eu já havia pintado esse... Eu comecei essa pintura, se eu não me engano, ano passado. Na época eu usei a Ecossol, tanto é que eu deixei na gravação quando eu fiz a edição. Só que agora eu vou usar dos lápis de cor soft, sabe? O Ecosoft da Faber-Castell, o de 60 cores. Porque eu me lembro que no teste do Blender líquido, ele foi muito bem. Então, como eu vou fazer agora a segunda parte com vocês, ao invés de eu usar Ecosol, eu vou usar o Blender, aquele que eu comprei na mão da Juliana. No Instagram você encontra a Ju com o nome Podemos Criar Arte, sabe? E vocês encomendam com ela. A gente não encontra esse produto no Brasil. Eu já pesquisei bastante. E a Juliana traz, gente. E ele é muito legal de trabalhar. E eu me lembro que no meu teste ele ficou bem com esses lápis. Eu vou usar o branco agora. Esse branco, o que acontece aqui? Vejam só. Eu já dei, né, uma boa base aqui em tudo, né, da mesa, me refiro à mesa. E o branco, ele vai me destacar com luz as partes que estão mais claras, ó, da madeira. Hoje aqui tá muito zoada, vocês não reparem. Estão fazendo uma obra, um prédio novo, aqui perto de mim. E pronto, né? Então já viram. Ó, então bem aonde eu havia deixado já um tanto mais claro, eu estou colocando do branco. Bem, quem não tem Blender e quem não pode comprar Blender, o que acontece, né? O lápis de cor, aquele que for mais claro, também serve como um Blender. Porque o que o Blender faz? Ele homogeneiza, né, os pigmentos que você já colocou aqui no papel. Então, quando a gente faz o colorido, né, o uso de um blender é justamente para dar uma unificação, unir, sabe, assim, o pigmento, né, assim, a cera com pigmento que está sobre o papel. Esse é o papel do blender. E o blender, ele é incolor, né? Inclusive aqui no canal, a gente já tem aí já tem uns 3 vídeos. Um que é sobre o uso do blender, do burnish, do lápis branco, que é o que eu estou fazendo aqui. O outro é agora recente, falando desse blender líquido, que eu comprei com a Juliana. Então já tem bastante informação. Bem, então, quando você não tem o blender, você pode pegar de um lápis mais claro e fazer dele o seu blender, passando por cima do colorido, sabe? Para que você consiga fazer essa homogeneização do pigmento. O branco, ele acontece o seguinte, quando a gente usa branco, o branco ele acaba interferindo na cor um pouco, deixando tudo assim um pouquinho mais pastel. Então, pesquisem bem na hora que você estiver colorindo, qual é a cor mais clara que vai se adequar melhor aí a fazer esse papel de blender sem interferir tanto no resultado da cor. Então, o branco, ele interfere. Olha lá. Ele interfere porque ele é branco e ele acaba deixando tudo meio pastel. Ó, então, a gente tem que ter esse cuidado de observar
para ver realmente qual é a melhor cor para fazer isso. E aqui são as frutas, né, que eu pintei. E não tem segredo, né? Ó, aqui mesmo, se a gente colocar aqui, ó como ele tá interferindo no azul, ó. Então dá para usá-lo, mas saibam dessa questão, né? Meu Deus, gente, tem tanta coisa legal para colorir também. É tanta coisa para fazer. Eu tô fazendo uma araucária, uma foto lá do Jardim Botânico, da araucária só, né? Na aquarela. E eu vou disponibilizar depois aqui, só que de uma maneira mais acelerada, porque como é uma encomenda e a pessoa vai viajar e ela precisa levar, então não dá pra ficar fazendo vídeo não, sabe? Mas ainda assim eu tô gravando o processo acelerado. Assim que eu terminar eu coloco pra vocês também acompanharem. Eu falei pra vocês, né, que vocês iam me acompanhar nas encomendas. Olha lá o branco, como dá um charme. Bem, aqui, olhem só, nesse guarda-sol, ele tem uma questão aqui interessante, que é o seguinte, o guarda-sol, podem observar que o tecido na parte de dentro, vocês têm que fazer o efeito diferente da parte de fora, porque dentro ele é mais, a cor é mais clara. Então vejam que eu fiz isso aqui, tá? Então quando vocês também forem colorir, lembrem-se disso. Por que aqui fora tá bem, tá um laranja bem forte? Justamente porque o tecido fora, ele é mais, a cor é mais viva, mais brilhante. Então, para você distinguir esses efeitos, lembrem-se disso. O que tá em cima e o que tá embaixo. Ó, eu colocar um branco aqui. Olha como fica legal. Gera uma luz, né? Bem, a gente tem muita coisa para colorir, graças a Deus, né? Eu adoro colorir. Acho que vocês devem perguntar assim, poxa, o que a Erika fica colorindo, né? Se ela pinta, se ela tem tanta coisa pra fazer. Porque, gente, eu realmente amo. O colorido, ele foi o meu primeiro exercício, assim, com cores e com artes, vamos assim dizer, né? Que realmente foi meu primeiro contato. Porque eu fazia isso quando era mais nova, bem mais nova, com as revistinhas da Mônica. E hoje eu não abro mão de colorir, porque é diferente. Inclusive quando eu tô até cansada de ficar lidando com a pintura ou com qualquer outra coisa assim, eu espaireço minha mente colorindo, porque o desenho tá pronto, eu só tenho que ficar pensando na combinação. E a pintura em si não, a pintura ela, você tem que fazer a composição, você tem que tirar foto, eu tenho que tirar, né, porque eu não posso fazer coisas de outras pessoas. Quer dizer, nenhum de nós, né? A não ser quando você faz exercício de cópia ou você faz uma releitura. Mas no geral você tem que ser autêntica, né? Então você tem que ter o seu trabalho baseado no que é seu de fato, né? Seja desenho, seja a fotografia. E eu faço as minhas pinturas baseadas. Opa! Olha, tá entrando dentro da caixa de cor. Ah, Jesus, maravilha. Bem, então, gente, colorir pra mim é fantástico. Até mesmo para descansar a minha cabeça. Porque, como eu falo pra vocês, tá pronto. A gente não tem que ficar pensando na composição. É uma coisa que você faz
com um desenho pronto que facilita e ajuda muito. Ó, eu peguei 3 tons de bege, ó. E com esse aqui, na verdade, esse lápis da Faber-Castell, o ideal é olhar a ponta. Porque, ó, sabe, faz a diferença. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, que é mais claro. Não tem nenhuma referência de nome, não. E vamos começar aqui com esse pote aqui. Então, com a mão bem levinha, ó, você vai colocar a primeira camada. Eu vou fazer a mesma coisa na cerâmica vizinha. Eu vou colocar dessa mesma cor. Bem, feito a primeira camada, aí eu vou passar o blender. É esse aqui, tá? O líquido lá. O que é isso aqui, gente? Ai, coloquei o pincel. Aí, ó, passei aqui até caiu uma quantidade grande. Veja só, eu vou aproveitar o pincel úmido, né, desse produto para passar aqui no chão, porque esse chão ainda vai ter aí uma outra demão. Eita, que a zoada tá que tá, misericórdia. Aí vou passar aqui também, ó. Esse nosso fogo de lenha vai ficar lindão. Gente, esse blender líquido, ele é muito, muito, muito legal. Quem puder, compre, vale a pena, viu? Olha o brilho que ele dá no colorido, ao mesmo tempo ele afeta assim, não sei se vocês estão conseguindo ver. Fica tudo muito bonito. Não dá nem pra comparar ele com o EcoSol, sabia? Ele é muito mais interessante. Ok. Aí agora, olhem só, então vocês viram, né? Que eu aproveitei e usei ele aí na boa parte aí das coisas, já pra ter deixar o produto no papel, o que ajuda. Esse produto ainda tem isso. Ele fica no papel e ele ele ainda age um pouco. Eu vou dar a segunda camada da mesma cor, ó. Olhem, eu preciso esquentar um pouquinho esses vasos e dar um volume diferente, né? Porque eu preciso trabalhar eles como se fossem argilas, né? Cerâmica. Então eu vou colocar desse tonzinho de rosa, de uma maneira bem clara, e vocês já vão entender. Eu tenho sempre do meu lado um caderninho de teste. Talvez eu use desse mais tarde. Então veja só. Com esse tom de rosa claro, ó,
eu vou colocar aqui. Olha lá, em todos eles. Bem, pessoal, olha, então, olha que legal que fica, tá vendo? Aquele vermelhozinho assim que tem na cerâmica, né? Mas eu não acabei ainda não. Só que agora eu vou mostrar pra vocês uma técnica de desenho e de colorido muito simples, muito criativa, descoberta pelo Max Ernst. E eu acho até, não vamos nem dizer, né? Acho que quem já não percebeu isso, né? Talvez ele tenha trazido à tona, né, de uma maneira assim interessante, mas eu acho que é uma coisa assim que muita gente já percebeu. Então, embora ela se chama frotagem, no que ela consiste? Na gente tirar, veja bem, através de um papel e de um lápis ou um giz de cera, a impressão da imagem de um objeto embaixo. Então vejam só, esse objeto normalmente tem que ser algo que tenha um alto relevo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o pendrive. Então veja essa palavra Kingston. Se eu coloco aqui o papel, olhem só, e passo esse lápis em cima, ó, dessa palavra, olha só, sai perfeitamente. Olha que legal. Kingston, né? Então, essa percepção, que segundo dizem, foi o Max Ernst que trouxe à tona, eu imagino que muita gente já fez isso sem querer. Mas ela tem um nome, que é justamente a frotagem. E aí, a gente vai fazer isso agora com algumas partes aqui deste colorido. Então, vejam bem, eu tenho esse plástico, né, que é para colocar em cima da mesa ou de qualquer outra coisa, e que na época eu comprei justamente porque eu percebi uma variedade aqui de efeitos que pode vir a ser a minha técnica de frotagem. Vocês querem ver uma coisa, ó? Aqui, então olha só, tudo aqui tem né, tem uma textura e tem um alto relevo, ó, cada pedacinho desse. Se eu, por exemplo, pego essa folha e coloco sobre essa pequena rosa, ó, ela vai sair. Ó como ela sai no papel. Olha que legal, sabe? Olha só. Assim como tá saindo tudo, ó. Olha só. Não é muito massa isso? E essa parte aqui que tudo indica que é a que eu quero, ó. Sai perfeitinho esse quadriculado. Então, olha isso que fantástico. Então, vamos lá. Tem um pedaço aqui também, que é bem esse aqui, ó. Que ele é menor. E eu vou cortar esse pedaço. Porque tem várias toalhas de mesa com essas texturas e que a gente pode aí, nossa, sabe, se divertir fazendo isso. Então vejam bem, eu vou fazer isso aqui embaixo, bem no chão, tá? Ó, no chão desse aqui. Então eu vou pegar uma cor mais forte.
Olha lá, gente. Vocês percebem um efeitozinho aqui? Percebe, né? Agora eu vou fazer nesse aqui. Deixa eu só escolher que cor vai ser aqui. Bem, gente, olha como que fica legal, ó. Aproximando a câmera, vocês conseguem ver melhor, né? Aí depois, né, quando tudo tiver acabado, que você der uma visão do todo, ó lá, aí você consegue ver o efeito dessa técnica muito legal, né? Então vamos continuar. Eu vou finalizar aqui antes de vir pra frente. Esse extensor de lápis estava agarrado no pincel, gente. E eu não estava entendendo o que que era. Ai, Deus. Vejam só, aqui é a parte de dentro do guarda-sol, né? E aqui é como se fosse aquela parte caidinha. Então, para você dar essa sensação de que ele tá caidinho, a gente vai ter que escurecer um pouco essa outra parte, porque se escurecer aqui não vai parecer muito não. Então a gente tem que escurecer um pouco aqui, ó. Então pega um marronzinho, ou às vezes nem sempre tudo é marrom, né? Deixa eu ver aqui uma outra cor. Deixa eu ver essa cor, como é que ela se sairia aqui. Nossa, olha que legal tá ficando. Certo? Então agora vamos concluir esses vasos, né? As flores também e essa folhagem também. Então antes eu vou pintar aqui tudo de claro, de verde claro, ó, toda ela.
com o verde claro. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Isso, faz uma pontinha aí no lápis, porque vamos precisar de ponta. Vamos precisar de ponta. Vai quebrar, né? Bem, aí, olhem só, feito a ponta, né? A gente vai pensar novamente naquela regra. O que está na frente e o que está atrás. Tudo que tiver atrás, eu vou colocar desse verde mais escuro. Não tem nome, gente, tá? Esse lápis de cor da Faber-Castell não tem nenhum nome, nenhuma indicação de nada. Tem que olhar pela cor mesmo, assim. E aí, onde eu tiver atrás, ó, eu vou colocar assim um pouquinho dele. O Chrome Óxido Green. Acho que é esse aqui, ó. Ele é muito legal. Vou ter que apelar aqui pra esse policromo, viu, gente? Porque ainda eu tenho que escurecer mais ainda quem tá mais atrás. Sabe? Que assim, ó. Aqui, ó, no meio, nesse aqui, ó, aonde a folha dobrou, ó, aqui também, ó a diferença, ó, nessa daqui, depois aqui na pontinha dela, nessa daqui. Aqui, ó, onde ela dobrou, aonde eu preciso dar a entender que está mais escuro ainda.
Aí, deixa eu colocar aqui um pouquinho, ó. Bem, olha só que legal. E assim eu vou fazer nesse também, ó. É meio confuso aqui, mas parece um mato. Mas lá dentro eu vou fazer o seguinte, em algumas partes eu também vou colocar esse óxido verde, olha lá, pra fazer, dar a entender que é dentro, né? Aqui na beirada também, ó, do vaso. Aqui também, ó, nesse vaso aqui, ó, eu vou pegar aqui dentro, ó, eu vou pintar bem de verde escuro. Ó, já ficou diferente. Esse daqui também, vou fazer ponta. Aí esse eu já vou colocar menos força, tá? Porque pra ficar mais sutil um pouquinho, ó. Separar aí do que for talinho de flor, ó, como aqui. Ó, esse aqui tá embaixo. Esse também. Aqui eu vou colocar aqui um pouco. Ó lá, aqui também. Aí aqui, nessa outra aqui, a mesma coisa, ó. Contornando aí em alguns lugares essas flores. Vou colocar um pouco desse aqui, pra ficar mais escuro ainda. Eu penso que quem não tiver aí um verde escuro, talvez se colocasse um pouquinho de preto faz efeito. Vamos pegar o preto pra ver. Cadê o preto? Deixa eu ver aqui. Vai ficar um verde interessante. Ele escurece, né? Dá uma profundidade. Fazer a ponta. Aqui, ó. Bem, eu já falei pra vocês, né? Cada lápis fica melhor aí em, às vezes, um determinado apontador. Então, é bom ter mais de um apontador, sabe? Pra na hora, assim, vocês testarem quem vai bem em qual. Inclusive, tem lápis que são mais grossos. E aí, nem todos os apontadores, eles entram, né? Um pouquinho de preto aí na galera. De leve, viu? Só pra fazer o volume. Eu acho que o que eu gosto mesmo, assim, no colorido, assim, falando bem sério pra vocês, é ficar fazendo esse jogo de colorido. De volume. Eu acho um desafio, sabe, assim. Eu fico pensando no efeito. E acho que é isso mesmo. Eu gosto desse desafio. De tentar, assim, com lápis de cor, construir o volume. Olha que legal. Vou escurecer esse aqui um pouquinho, esse vaso, pra destacar essas flores. Aí, eita, qual foi a cor que eu usei? Só essa daqui. Deixa eu ver aqui. Então, eu lembro que eu fiz esse vaso, com as cores... aqui, eu vou precisar botar verde, ó. Ah, não, esse vaso vai até em cima. Pera aí.
Olha só. E assim vamos nós, né? Ó. Desde lá de cima. Agora eu vou... Tava aqui pensando nessas tulipas, que elas vão ficar interessantes vermelhas mesmo, né? Vermelha com branca. Então eu vou pegar aí um lápis vermelho. Deixa eu ver esse aqui. Duro. Não. Pra gente fazer um efeito assim, só de puxadinho. Acho que eu vou fazer esse lilás. Ó, um lilás aí bem violeta, né? E aí também vocês vejam a vantagem de hora a gente usar lápis macio, hora a gente usar lápis endurecidinho, assim. Porque eu vou fazer aqui só mesmo uns risquinhos assim, ó. E vou deixar essa tulipa assim, branca com... Eu vou ter que fazer bem essa ponta. Branca com esse lilás. Ah, eu imagino que o apontador elétrico deve ser um adianto, ó. E não pode fazer muito pra não fazer assim.
Bem, pessoal, olha só que legal. E assim estamos concluindo, né? As flores, eu fiz tipo margaridinhas. Então eu peguei assim o amarelo, como vocês viram, e simplesmente coloquei em algumas partes, sem exagerar. Se quiser aproveitar aqui o miolinho e colocar um pouquinho, ó, de laranja, pode ser que dê aí ó lá, vai dar realmente um destaquezinho. Vocês viram, né, que a ponta do lápis quebrou aí 2 vezes. Ó, só pra... Aí essas que estão atrás, também, ó, coloca um pouquinho de laranja pra ficar um pouquinho mais escura. Ó lá que legal. Só pra dizer que elas estão atrás, né? Muito legal. Assim a gente vai concluindo. Aqui a mesma coisa, eu coloco um pouquinho de laranja no miolinho. E não pinta todo de amarelo, que é pra deixar uma certa brancurinha assim, sabe? Que também é bonito. Aí você aproveita do próprio branco do papel pra ser o branco, né? Sem problemas. Olha lá que amor que fica. E essa aqui, também não queria fazer nada forte. Acho que eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Só que grande, né? Vai ficar bonito também. Olha lá. Então a gente coloca assim um amarelinho. Isso aqui, ó, que eu não tava entendendo, mas tá parecendo que é alguma madeira ali da mesa. Tá lá muito bonito isso não, né? Ó, um negócio esquisito. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Que aí fica interessante. Porque tá bem, né? Tá bem equilibrado aí, tudo. Ah, lá atrás ela era rosa. Ah, podia ter sido isso na frente, né? Agora já foi. A gente acaba que pega um pouco de cada lápis, viu? Isso é legal. Eu vou deixar assim, porque tá bonito. Aí agora que eu vi esse vaso. Ai, Deus. Pois é, não tinha visto. Tava bem desligadona eu. Eu vou inverter um pouquinho. Deixa eu pegar aqui desse lápis mais durinho, da Faber-Castell ou escolar, pra fazer esses vasos um pouco mais escuros. Né? Vai ficar interessante. O volume de vaso também vocês observaram, né? Que nesse caso, como eu falei pra vocês que a luz vinha de cima, porque faz de conta que aqui é uma área de lazer de uma casa e tá meio de noite, então eu acabei que fiz uma iluminação como se fosse artificial mesmo. Ó, então nesse caso, a gente faz a sombra dos objetos, eu optei, né? Como se estivesse numa vista frontal. Então vejam que o meio assim ficou mais iluminado e com aquela sombra dos objetos de cima para baixo. A observação da sua luz é fundamental. Porque aí você vai seguir tudo, né? Conforme ela. Então coloca aí. Veja se querem fazer igual o meu ou não. Mas siga a luz. Ó, ficou legal, né? E esse aqui é a mesma coisa.
E sempre observar a sombra dos objetos nos objetos, que seria o quê? Uma sombra projetada de alguns elementos, né? Então aqui, ó, aqui nessa folhagem. E aí dá pra gente aumentar aqui um pouquinho esse contraste, usando esse outro marrom. Olha lá. Ele tá querendo quebrar também. São velhos, né? A mina dele deve estar bem seca, né? Porque é um lápis, meu Deus, muito velho. Ó, deixa eu colocar aqui também. Certo. Dá até pra colocar aqui um pouquinho. Então, gente, olha, e aí a gente concluiu. Terminamos, tá vendo? É muito legal de fazer, muito tranquilo. Vocês fiquem atentos à sombra, observar o que está embaixo, na frente, para poder colocar nesses lugares a cor mais escura e assim fazer um sombreado, assim, bem legal.
Então, usei o blender líquido, usei caneta gel. Algumas cores acabei voltando ali no Polychromos, mas no mais, tá tudo aí, né? E nada impede também que a gente misture os lápis de cores, afinal de contas, às vezes você quer a cor justamente que tá no estojo de uma marca, mas que não tem na outra, e tá tudo certo. Tá bom, pessoal? Gente, um beijão, até o próximo vídeo.